Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você clicar neste vídeo e peço que você permaneça até o final e você será muito recompensado pela graça de Deus, porque você vai fortalecer a sua fé para edificar a sua vida. Desde já peço que você não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe seu comentário, o seu like para estar fortalecendo o nosso canal nesta plataforma. Isso é muito relevante e nos ajuda a produzir mais conteúdo para edificar a sua vida. O que eu gostaria de compartilhar com você neste momento é sobre um assunto que está na internet praticamente quase todos os dias. Você vai ver alguém falar sobre esse assunto. Ele não é novidade, desde os tempos mais remotos já se fala a questão deste assunto. Trata-se de a marca da besta. E alguns já dizem que já existem os chips que já estão prontos para marcar as pessoas. E isso traz uma incomodação, um alerta muito grande para a igreja. Outros ficam muito preocupados, outros têm medo. É normal, principalmente aquelas pessoas que têm uma vida mais abastada, que têm uma vida mais confortável, ou seja, pessoas que têm propriedades, têm bons empregos, têm excelentes salários, e elas podem perder tudo para que ela possa então estar servindo a Deus. E isso traz medo, traz pânico. E essas pessoas então elas procuram orientar as suas vidas. E há inúmeros pregadores e eles divergem acerca deste assunto. Eu quero dizer para você que Irineu, eu tenho aqui este livro chamado Patrística, é uma coleção de livros muito antigos, dos chamados Pais da Igreja. E esse escritor aqui, o Irineu de Leão, ele foi discípulo de Policarpo. Quem foi Policarpo? Policarpo foi discípulo do apóstolo João. E ele também fala sobre este assunto. Ele fala exatamente do versículo mais controverso das Escrituras, que é Apocalipse capítulo 13, o versículo 18, onde fala do número 666. Ele trata aqui do assunto e ele até diz de onde virá o homem da iniquidade. Ele diz aqui que ele virá da tribo de Dan. Então é uma orientação, uma informação de um homem de Deus, um escritor dos primeiros séculos da igreja primitiva. E ele retrata aqui o homem da iniquidade. Ele vai ser realmente aquilo que Jesus já falou, que este homem da iniquidade, ou o homem do pecado, quando esse tempo chegar, mas nós não podemos dar nomes, porque ele também não deu nomes. Porque ele vai dizendo aqui, por temor de Deus, por temor da palavra de Deus, eles não entraram na seara de identificar esta pessoa. Mas se eles vai na linha de que, se Deus quisesse que nós soubéssemos quem seria esta pessoa, o vidente do Apocalipse, ele teria colocado o nome, mas ele deixou um princípio para nós sabermos, onde ele fala, aqui há sabedoria. Então, se você tem sabedoria, busca a sabedoria de Deus para saber este momento, quando esse dia chegar. Uma questão é fato, meus amados. Nesta guerra, ela não permite neutralidade. Ou você tem a marca de Cristo e serve a Cristo e serve ao Deus vivo, ou você tem a marca da besta.
E a questão da marca da besta, ela envolve adoração. Tem aqui vários livros, vários autores falando sobre o Apocalipse. Tem aqui este e tem outros ali também na minha estante, vários livros de grandes teólogos que tratam deste assunto, para não entrar na parte de que não há consenso. Não é o caso aqui estarmos falando, mas vamos falar naquilo que é consenso entre esses grandes teólogos da teologia de Apocalipse. E a questão, meus amados, é o que eu vejo quando Deus manda você ter sabedoria, buscar a direção de Deus, a orientação do Espírito Santo para a sua vida. Eu quero dizer para você que o próprio capítulo já nos abre a nossa mente, o nosso entendimento, para compreendermos o que está envolvido neste assunto, o centro deste assunto. Ouça bem, escute e preste atenção. Apocalipse capítulo 13, o versículo 15. Ouça. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A questão central aqui envolve adoração. Meus amados, o que está envolvido aqui é adoração. E nós sabemos que o ser espiritual por trás de tudo isso, um ser que é desde lá do céu, onde ele quis a adoração. E ele foi lançado do céu e veio para a terra. E no Éden, ele enganou Adão e Eva. E na provação de nosso Senhor Jesus, ele exigiu do Filho de Deus que o adorasse. E ele então quer ser adorado. E ele usa de várias formas, de vários métodos do poder do engano para fazer com que os seres humanos o adorem. E como é que ele faz isso? Através das falsas adorações, dos falsos cultos, dos falsos deuses, dos falsos pregadores. É o culto pagão. E isso não é de hoje. Está registrado na Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém, um livro que não pertence à Bíblia dos Evangelhos, não é um livro considerado Bíblia canônico, que é 2 Macabeus, capítulo 6. E aqui o autor ele descreve o culto pagão, que o rei, o imperador naquela época que dominava a região da Palestina, eles invadiram e profanaram o templo de Jerusalém. E ali eram oferecidos sacrifícios de animais impuros, profanando toda a adoração ao Deus verdadeiro. E os judeus, eles não podiam fazer o culto de adoração aos sábados, eles não podiam fazer o culto de adoração às festas judaicas que eram previstos na lei de Deus, e eles também eram obrigados, veja só o registro. Então está no capítulo 6, versículo 7. Eram arrastados com amarga violência ao banquete sacrificial que se realizava cada mês, no dia do aniversário do rei. E, ao chegarem às festas dionísicas, obrigavam-nos a acompanharem coroados de Hera, o cortejo em honra de Dionísio. Há alguns escritores que consideram que isso aqui era uma marca. Então os judeus eles eram obrigados a serem marcados para negarem a sua fé judaica e servir ao deus Dionísio.
E quando eles aceitavam, aqueles que aceitavam então a essa marca, colocavam essa coroa dessa folha aqui chamada coroados de Hera, em cortejo, em honra ao deus Dionísio, eles tinham sua vida preservado e podiam viver. E aqueles que negavam e preferiam a morte do que adorar a esse falso deus, eles então eram mortos. Veja que a questão é adoração, e aqueles que se negassem a adorar eram mortos, eram executados. E da mesma forma aqui, a exigência, além da adoração, você será morto também. E mais, você não vai poder comprar nem vender. E aí eu concluo esta breve reflexão com o registro da palavra de Deus que está em Daniel, que ele também aborda essa questão da adoração. Ele registra lá em Daniel capítulo 3, o versículo 6. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Você veja, meus amados, que o povo de Deus, ao longo da história, ao longo dos séculos, sempre foram provados, prova de fogo, sempre exigindo uma escolha, porque não há neutralidade no reino de Deus. Ou você adora Satanás, ou você adora o Deus vivo e verdadeiro. Essa mesma situação que o povo de Deus aqui, os judeus na Babilônia, eles também foram colocados à prova. Quando o rei manda construir essa gigantesca estátua, e ao som dos instrumentos, todos deveriam prostrar e adorar a imagem daquela grande estátua. E aqueles que não adorassem, aqueles que recusassem adorar, eram imediatamente lançados na fornalha de fogo ardente, ou seja, perdiam as suas vidas. Da mesma forma como o livro de Apocalipse revela, que o apóstolo João aqui registra no versículo 15, aqueles que não adorar a imagem da besta será também morto, será executado. Então você vê que tudo é questão de adoração. Ele sempre quer ser adorado. Por isso ele usa todas essas artimanhas, todas essas formas de adoração. Se ele não consegue os seus adoradores através de um caminho que seja agradável ao ser humano, e aqueles que recusam a adorar, no caso o povo de Deus, ele é instruído, ele é iluminado pelo poder do Espírito Santo, ele sabe quem são os falsos líderes, os falsos pregadores, os falsos cultos, e então ele vai fazer esta forma de adoração através desta imagem, e aquele que recusar a adorar será morto, será executado. Então, meus amados, será um dia difícil para o povo de Deus, mas o povo de Deus sempre foi vitorioso. As promessas da palavra de Deus é o triunfo da igreja sobre o poder do mal. A igreja sempre foi vitoriosa, ela sempre será vitoriosa, porque o Deus da igreja, o cabeça da igreja, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que vai à frente, é Ele que peleja, Ele é o general que comanda, Ele é o que vai à frente das batalhas. E a morte, meus amados, na vida de um verdadeiro cristão, não é derrota, não é perda, é vitória. Agora, se você olha no plano terreno, no plano dos olhos humanos, a morte é derrota, é perda, é desânimo. Mas no olhar de Cristo, no olhar dos mártires, dos vitoriosos, é vitória. Aleluia.
E a palavra de Deus, aqueles que perseverarem até o fim, terá um fim glorioso e irá para a eternidade aos braços de nosso Senhor Jesus. Assim que você termina a sua vida aqui, você começa lá na eternidade, ao lado de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lembre-se, meus amados, a questão é adoração. Somente a Ele é digno de ser adorado, exaltado e glorificado. Porque em nenhum outro há salvação. Porque nenhum outro nome nos é dado nos céus ou na terra pela qual devamos ser salvos. Só há salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, toda essa investida do poder do mal, do poder das trevas, para desviar o povo de Deus e a humanidade da verdadeira adoração, para caminhá-los para a perdição, porque esses que receberem a marca da besta já estão perdidos, já estão condenados, porque fizeram uma escolha e escolheram errado. Tiveram medo, aquilo que Jesus disse, aqueles que preservarem sua vida, perdê-la-ão, mas aqueles que perderem a sua vida por amor a Cristo, esse vai herdar a vida eterna. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que o Espírito Santo fortaleça a tua fé e que você seja edificados em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, peço a sua gentileza, se não é inscrito, inscreva-se neste canal, compartilhe este vídeo, ative as notificações, deixe também o seu comentário e o seu like para dizer que gostou, para que nós possamos fazer mais vídeos para edificar a sua vida. E você, está preparado? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.